E lá vai mais um vídeo sobre Thundercats, o original. Novamente sobre o arquiteto, o vice-líder, Tigra. Olá, inscritos e demais usuários do YouTube, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal para falar desse tigre, mais especificamente sobre os vícios temporários dele em 2 episódios. E eu digo, vou tentar ser respeitosa, mas ainda assim quero ser racional e incisiva, já que o assunto é drogas. Por ser um desenho que costumava contar uma história em 20 minutos, a não estendendo para outros episódios, não se apegue ao fator tempo, seja de dependência e muito menos de cura. Foque nesse tema que é mais sério. Já falando resumidamente sobre a definição de droga, mas ainda não falando de medicamentos, o uso da maior parte das drogas provoca, em um primeiro momento, efeitos muito positivos como sensação de bem-estar, felicidade e coragem. No entanto, seus efeitos a longo prazo podem ser muito graves, especialmente quando utilizados por muito tempo. Seus efeitos podem ser percebidos em poucos minutos, logo após seu uso, mas tendem a durar poucos minutos, sendo necessária uma nova dose para prolongar seu efeito no corpo. Assim, é muito comum a pessoa ficar viciada rapidamente. E tendo essas características em mente, vamos ver sobre os episódios. Episódio 9, Jardim das Delícias. Drogas alucinógenas. O tigre sai para investigar uns tremores na região. Diga-se de passagem, tremores provocados pelo Munra em forma de minhoca gigante. E cai em uma fenda, achando um subterrâneo jardim das delícias. É seduzido por uma planta chamada sedosa, que lhe dá uma fruta. Que sente? Me sinto como se estivesse voando. O fazendo quase instantaneamente viajar pelos ares e clamar por mais dessa comida. Porém, era só mais um dos disfarces de Munra. E se o Thundercat quiser ter mais dessa fruta, ele precisa roubar a espada justiceira. Roubar a espada justiceira da Toca dos Gatos. Coisa que ele faz, causando um rolo. Pois, com a espada em posse, Munra vê que não pode usar seu poder. Então engana as donzelas guerreiras para que ataquem os Thundercats, que ficam presos. Quer dizer, a Willow o engana. É um rolo, colocando todo mundo em uma péssima situação. Mas essa planta estaria ligada a que tipo de droga no mundo real? Alucinógenos. Os alucinógenos distorcem e intensificam as sensações auditivas e visuais. Por exemplo, a pessoa pode sentir como se estivesse vendo sons e ouvindo cores. Os usuários dizem que estão viajando quando estão vivenciando uma combinação de efeitos. Os alucinógenos podem ser derivados de plantas ou de produtos químicos artificiais sintéticos. Alguns exemplos comuns incluem LSD. Não vou negar, quando assisti esse episódio pela primeira vez, há uns 4 meses, eu não vi a metáfora com drogas, mas de fato, as alucinações, o jeito calmo, somado ao fato do personagem ter roubado a espada para conseguir mais frutas, é como um viciado vendendo ou trocando as coisas de casa para sustentar seu vício. Então foi uma parte séria ali do episódio. Ainda assim, eu não chamaria esse episódio de antidrogas. Em determinado momento, parece que o foco saiu desse vício, se focando em outra coisa, e não tem uma conclusão sobre a prevenção dessas substâncias, mesmo que fantasiosamente. Nem mesmo sei dizer como o Tigra se livrou do domínio da sedosa. Eram os anos 80, os desenhos podiam ser mais claros do que isso com as crianças, e creio que nem todas as crianças captaram a mensagem, mesmo que a premissa seja boa e o episódio não seja ruim. É um bom episódio, mas o melhor dele mesmo é ver que outro personagem, que nem Thundercat é, conseguiu empunhar a espada justiceira e até usar a visão além do alcance. Isso aconteceu novamente? Bem, mas se viciando mesmo que temporariamente nessa fruta, o Tigra causou uma confusão, um malefício que não prejudicou apenas quem usou a substância, mas também os que estavam à volta dele. Hey, está gostando do vídeo? Se sim, quando ele terminar, dê uma olhada em outros conteúdos aqui do canal. Aquela programação antiga, eu fiz vídeo. Aqueles desenhos esquecidos que você nem se lembra o nome, eu fiz vídeo. Tartarugas Ninja, Thundercats, Barbie, animes da Nippon Animation, tudo aqui no canal. Episódio 98. O Cânion de Cristal. Drogas estimulantes. Os Lunatics enviam uma falsa transmissão de rádio que Lion intercepta. Na transmissão, os Lunatics afirmam ter escondido o tesouro de Thundera no Cânion de Cristal. Só Lion, Linux, Tigra e Snarf estão na Terceira Terra. E aqui o plano dos vilões funciona. E o Thunder Strike cai no Cânion, ferindo Tigra e Linux, e também ferindo gravemente Lion. Então o Lince sugere que a única maneira de salvar Lion é usando o Cristal-Chave, que está escondido em uma caverna próxima. Tigra e Snarf conseguem a joia, que tem propriedades curativas, e usa para curar todos os Thundercats ali.
Porém, o tigre fica mais do que impressionado com esse cristal. Jaga, e por consequência Lion, avisa sobre o quão viciante pode ser essa pedra. Porém, pelos próximos dias, Tigra ignora. E é aqui impressionante o quão reais e deploráveis são os efeitos dessa pedra nele. Extremamente confiante. Pela primeira vez na minha vida, eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa! Fica agitado. Ataque! Afaste-se de mim! Com alterações de humor, não dorme e não sente fome. É o segundo dia consecutivo que você não come nada. O Thundercat, um fucking musculoso Thundercat, perde muito peso, ficando nesse estado miserável de roupas largas e olheiras. E como eu disse, os sintomas são surpreendentemente parecidos, pois esses estimulantes provocam intensa euforia e sensação de poder, estado de excitação, muita atividade e energia, diminuição do sono e perda do apetite, fala muito rápida, aumento da pressão e da frequência cardíaca, descontrole emocional e perda da noção da realidade. Essas substâncias aumentam a atividade cerebral, assim dão sensação de alerta, disposição e resistência, mas que, ao final de seus efeitos, confere cansaço, indisposição, depressão, devido à sobrecarga que o organismo se expôs. O Aluro, um dos Lunataques, consegue pegar esse cristal e o Tigra implora para tê-lo de volta. O gato até demonstra um pouquinho de resistência, mas não é forte o suficiente. Mas em pouco tempo, a espada justiceira devolve sua forma saudável anterior e a pedra quebrada. Ai, tem algo que essa espada justiceira não faça? Claro que seria muito interessante ver sequelas do uso desse cristal nos próximos episódios. Mas como as histórias normalmente eram contadas em um episódio, terminando o episódio redondinho, não há do que reclamar também. Essa situação do Tigra levou mais de um dia e mais de uma noite, como dito, e para inicialmente um objeto que tinha o poder de cura, mas se o usuário expôs indevidamente além do tempo que precisasse, se tornaria algo super viciante. Você pode ligar a remédios, é claro, mas também pode ligar a como maconha, que tem o canabidiol, que é uma substância que pode ajudar no tratamento de doenças relacionadas ao sistema nervoso. No entanto, a maconha em si é uma droga viciante e, como qualquer droga, vai levar seu usuário à autodestruição. E ver todos esses efeitos aqui tão literais, na qual o episódio não perde o foco como o anterior, como eu julguei o anterior, isso tudo coloca o episódio 98 na lista de top 10 melhores episódios de Thundercats, na minha opinião. Tigra, você é o líder do conselho designado por Jaga. Soube assumir a liderança quando Lion não pôde fazê-lo. Tem toda a confiança dele como vice-líder. E é o mais influenciado por estímulos externos, mais do que as crianças e o Lion? Me desculpa, gatão, mas quando você tem essas tendências, colocando não só você, mas todo mundo em risco, é uma posição que a gente tem que rever, né? Eu não saberia dizer por que escolheram esse personagem para assumir tal comportamento, mas ele disse que era tímido. E diferente do reboot de 2011, onde nós de fato vemos que ele era tímido, aqui ele apenas menciona. Então, tomando isso como uma pequena base dentro da história, será que tem relação? Bem, de acordo com esse site, sim. Mas de qualquer forma, gente, não beba, não fume, não injete e não aspire os seus problemas. Só coma os seus... Não, também comer também não, porque isso vai gerar outros problemas. Só não tentem lidar com frustrações da maneira na qual elas apenas ficam supostamente inacessíveis durante um tempo. Tempo que você quer prolongar mais e mais e mais. Não faça isso, gente. Faça ProErd. E também não incentive a liberação das drogas, por favor. Porque, como dito aqui, o problema não é só do usuário, mas é de todo mundo que está em volta, tornando-se assim uma preocupação pública. E você pode até não imaginar, mas vai chegar em você de alguma maneira. Então, gente, esse foi o vídeo. Ai, Thundercats é realmente um desenho top. Eu amo quando os anos 80 eram didáticos. Por que não fazer mais isso nos desenhos de hoje? Ai, meu Deus. Espero não ter falado nada equivocado. Vou deixar todas as minhas informações, todas as fontes na descrição do vídeo. E foi isso que aconteceu. Só isso. Mais nada.